Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez para nossas reflexões e comentários de assuntos relacionados à doutrina espírita. Desde os mais remotos tempos, Jesus tem enviado à Terra mensageiros do alto, verdadeiros missionários que têm auxiliado a evolução do homem através de ensinamentos, testemunhos e sacrifício de si mesmo. A exemplo de Jesus, que foi o maior deles. Destacamos as três principais revelações: Moisés, Jesus e o Espiritismo. Para nos falar sobre o caráter da doutrina espírita, está conosco Arthur Valadares, palestrante espírita da cidade de São Carlos, estado de São Paulo. Olá, Arthur, é uma alegria imensa ter você no programa. Olá a todos que nos acompanham, para mim também é uma imensa alegria poder participar desse programa. Arthur, nós nos referimos às três revelações. O que significa a palavra revelação e qual é a sua característica essencial? Esse é um tema que Kardec vai trabalhar logo ao início desse capítulo que ele intitula Caráter da Revelação Espírita no livro A Gênese. Então ele vai falar do que seria uma revelação. Ele vai à própria etimologia da palavra dizendo-nos que revelar é tirar um véu, ou seja, abrir novos horizontes. Abrir novas perspectivas de conhecimento, de entendimento da lei divina. E por que então as revelações? Porque a verdade, dizem-nos os Espíritos, ela é como a luz. Ela precisa ser revelada gradualmente, precisamos habituar-nos a ela gradualmente, caso contrário, ela nos ofusca, ela mais nos cega do que propriamente nos ilumina. Por isso a espiritualidade trabalha com a humanidade de maneira gradual. À medida que a humanidade vai progredindo, vai se desenvolvendo, eles vão então trazendo uma maior dosagem de luz. Eles vão abrindo novos véus para que acessemos novos conhecimentos para os quais antes não estávamos preparados. Então, o próprio Jesus nos disse, está lá no Evangelho, quando ele esteve conosco, ele dizia: muitas coisas ainda vos tenho a dizer, porém por ora não podeis suportar, mas um dia virá aquele que vos explicará todas as coisas. Ou seja, ele está falando, olha, existem coisas ainda veladas, mas um dia serão reveladas ou desveladas quando estiverem mais aptos a suportar essa gradação de luz. Então, daí esse sentido de revelação. É a apresentação gradual de novos horizontes, de novos entendimentos acerca da vida e das leis divinas. E qual é o caráter da revelação espírita? Aí Kardec vai desenvolver nesse artigo, que é ele como um todo, um artigo que primeiro aparece na Revista Espírita, depois é colocado como esse capítulo do livro A Gênese. Ele vai desenvolver então como que se deu a formação da própria doutrina espírita. Ele fala das revelações que a precederam, por exemplo, em Moisés, em Jesus, nas quais nós temos revelações mais centralizadas num indivíduo. Moisés como revelador, o Cristo como revelador, algo que vem do alto de maneira já mais pronta, mais direta para aqueles que deverão então interpretar esses conhecimentos. No caso da revelação espírita, nós temos algumas particularidades. Primeiro que ela não estará centrada numa pessoa apenas. Claro que Kardec tem um papel inquestionável e importantíssimo, mas ele é um dos que participaram da construção da revelação espírita, que tem sua origem, sobretudo, nos espíritos. Então Kardec diz, olha, como a humanidade agora está mais madura, quando do advento do espiritismo, o que a espiritualidade quis fazer? Uma revelação que foi feita, ou que fosse feita a duas mãos, ou a muitas mãos. Então não é o conhecimento pronto, a doutrina não veio pronta dos espíritos. Vieram diversas informações, Kardec então começa a as organizar, estabelece critérios de análise, um controle universal dos ensinos dos espíritos, algo que posteriormente cabe a todos os espíritas fazer também, no que diz respeito aos conhecimentos que chegam do mundo espiritual. Então é um trabalho que envolve também o esforço humano. A gente recebe conteúdos, recebemos materiais, mas é preciso refletir sobre eles.
É preciso organizá-los, concatená-los Não para vem extrair. pronto. Não vem pronto. Então é algo que pede mais participação da humanidade em relação às revelações que vieram antes. E aí, esse caráter da doutrina espírita que tem alguns fundamentos primordiais. Por exemplo, o controle universal dos ensinos dos espíritos. Então, não é porque um espírito diz que aquilo é expressão da verdade. É preciso ver outras fontes, por outros médiuns, de outras regiões, para ver se aquilo se configura realmente como algo de natureza universal. A aplicação dos critérios, dos crivos, da lógica, da razão, do bom senso, na proposta de uma fé raciocinada. Então, esses são alguns dos pilares por meio dos quais a doutrina espírita foi edificada, e sem os quais incorremos no risco de nos desviar ou de abraçar ideias que não são propriamente verdadeiras só porque vieram do mundo espiritual. Esse aspecto que você se referiu, diríamos que é um aspecto científico, né? Mas o Espiritismo tem um aspecto filosófico e o religioso também. Você poderia fazer essa diferenciação, essa explicação? Esse é um aspecto muito bonito, né, da doutrina espírita, sobre o qual o próprio Kardec vai falar. Depois vamos encontrar essa referência também, por exemplo, na obra de Emmanuel, né, esse tríplice aspecto da doutrina espírita. Mas quando nós vamos ao livro O que é o Espiritismo, Kardec tem uma frase ali em que ele nos diz que o Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica de consequências morais. Então aí nós temos os três aspectos da doutrina nessa ordem. Então o Espiritismo começa com uma observação de fenômenos que se apresentaram. Fenômenos que ocorreram ao longo de toda a história da humanidade, mas que naqueles tempos se manifestavam mais universalmente. Então as mesas girantes, os fenômenos de batidas, aquilo que se inicia lá na casa das irmãs Fox, que depois se propaga por toda a Europa. Então aquilo, em geral, era um passatempo, fonte de curiosidade para muitos. Kardec, no entanto, uma vez convencido a participar da primeira sessão, ele logo nota que por detrás daquilo que parecia ser um mero passatempo, existia ali algo com um imenso potencial transformador, de trazer informações extremamente valiosas à humanidade. Então, o que ele se propõe a fazer? A observar os fenômenos. Ele não estabelece ideias pré-concebidas, ele observa os fenômenos para deles extrair conclusões. Então, a primeira feição da doutrina espírita é uma ciência de observação, de análise, de organização desse estudo dos fenômenos. A partir disso, Kardec chegou então ao passo seguinte, que ele diz ser um dos passos mais fundamentais do Espiritismo. Dos fenômenos, extrair uma doutrina filosófica, ou seja, as consequências daquilo. Poxa, o que está por detrás dessas forças, desses fenômenos? São espíritos. O que são os espíritos? São seres que outrora já viveram neste mundo. Ora, quer dizer então que a vida prossegue para além do túmulo? Sim. Ora, quais as consequências disso? Então eu vou tirando um desdobramento filosófico, eu vou abrindo horizontes a partir dessa ciência de observação. E vou deduzindo, vou deduzindo de maneira lógica e consequente o que está por detrás desses fenômenos. Então, não foi Kardec quem propôs os espíritos como sendo a causa dos fenômenos. Foi o que ele deduziu dos próprios fenômenos. Então, não era uma ideia pré-concebida dele. Assim, ele estabelece o corpo filosófico coeso, sólido, porque é testado pela razão e pela fé raciocinada, o corpo filosófico da doutrina. Agora, essa visão filosófica nova que o Espiritismo nos traz, ela também traz consigo imensas consequências morais, que seria esse aspecto mais religioso da doutrina espírita. Ou seja, se eu sei que a vida prossegue, e se eu sei que as minhas atitudes, os meus atos aqui repercutem na imortalidade, então eu preciso repensar o meu modo de agir, alinhando o meu modo de agir com as leis divinas que agora a filosofia espírita me revela. Isso é o cunho moral, é o aspecto religioso do Espiritismo. Somos impelidos a nos transformar, a nos melhorar, a partir do que a nova visão que o Espiritismo nos traz descortinou. Então a gente vê que existe essa ordem. Da ciência, da experimentação, chegamos à filosofia, ao corpo doutrinário, que por sua vez nos leva à melhoria, à renovação moral a partir das consequências que decorrem disso. E interessante que Kardec deu essa sequência, né? Inclusive na publicação
das outras 4 obras básicas do Espiritismo, né? Exatamente. Ele traz, né, como desdobramentos da obra basilar, que é o Livro dos Espíritos, ele traz depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, desdobrando esses aspectos tanto filosóficos como também morais da doutrina espírita, tendo ali o Livro dos Médiuns, por exemplo, o grande manual da ciência de observação espírita, tendo no próprio Livro dos Espíritos, como depois em O Céu e o Inferno, mesmo na Gênese, conteúdos mais relacionados à filosofia espírita, e no coração da revelação espírita, né, temos 5 obras. Ali no meio temos o Evangelho segundo o Espiritismo, obra central, que nos explica as lições de Jesus, as leis morais, à luz do Espiritismo. A gente observa a importância do papel de Allan Kardec nesse processo, né? É sublime, né? Ontem mesmo na palestra que fazíamos a respeito do tema, citávamos uma definição de Emmanuel a respeito de Kardec, que particularmente achamos realmente muito bela. Ele diz assim que Allan Kardec é o hífen de luz, unindo os repositórios sagrados de todas as gerações. Então, em Kardec, nós vemos a inteligência assim, incomparável, singular mesmo, com uma capacidade única de reunir tanto conteúdo num prazo tão curto de tempo, né, que foram cerca de 15 anos, menos até do que isso, todo o desenvolvimento da doutrina espírita, todas as obras que ele nos legou. Então você imagina processar todos aqueles conhecimentos que chegavam até ele. Quantas comunicações, de quantas partes ele recebia, quantos textos e materiais, livros ele lia, artigos de jornais, tudo isso compartilhando conosco na Revista Espírita, que é o seu grande laboratório de estruturação da doutrina espírita. Então, uma inteligência muito perspicaz, muito percussiente para penetrar em tudo isso e não se perder, em extrair o sumo, o melhor, em fazer as sínteses, em colocar tudo nos devidos lugares, em organizar tudo. Então, uma inteligência impressionante. Mas não só uma grande inteligência, não só o gênio, porque também em outras obras, como por exemplo Viagem Espírita, em 1862, na própria Revista Espírita, nós conhecemos algo dos bastidores, do Allan Kardec também, para além dos gabinetes, para além dos escritos, do Allan Kardec que ia ao encontro dos espíritas, que viajava, aquele que servia aqui os relatos dos seus amigos, por exemplo, Alexandre Delane, o quão caridoso era Kardec, o quanto ele recebia a todos, desde os príncipes, desde as figuras das mais altas sociedades da época, as pessoas mais simples, ele recebia, acolhia, orientava, amparava. Então nós vemos ao mesmo tempo a grande inteligência, pujante inteligência, mas o coração sublime, dedicado, fiel servidor de Jesus. Então um apóstolo tanto do pensamento quanto também do coração. Como que nós podemos entender que a revelação espírita é essencialmente progressiva? Porque a doutrina espírita está sobretudo preocupada com a busca da verdade. E como a verdade é infinita, a obra divina é infinita, há sempre o que aprender. A gente falou aqui ao início dos véus que vão sendo retirados. Então, por mais que nós avancemos, existem véus ainda a serem removidos. Por mais o espírito tenha se erguido a outros páramos de evolução, ele ainda tem o que descobrir, ele ainda tem o que desvendar. Porque entre nós, ou entre a criatura e Deus, há sempre o infinito. Por mais tenhamos caminhado, vamos apenas compreendendo o quanto ainda falta caminhar. Então, como o Espiritismo está sempre em busca da verdade, ele não pode se permitir estacionar. Ele tem que estar sempre acompanhando o movimento humano nessa ânsia de progredir, de conhecer, de desbravar. Por isso ele vai incorporar todos os avanços da ciência material, reconhecendo que a ciência material tem o seu objeto de estudo, a matéria e as leis materiais, que ele respeita, que ele reconhece, como ele também vai trazendo seus contributos, que é o estudo do espírito, das leis morais e espirituais da vida. Nessa complementaridade, que são aí as duas asas, as duas frentes do progresso humano. Por isso Kardec nos fala, logo ao início do Evangelho segundo o Espiritismo, da aliança entre a ciência e a religião, entre a doutrina espírita enquanto estudo das leis morais, do ser espiritual, e a ciência enquanto estudo das leis materiais nas suas diversas frentes. Então, como o progresso é infinito, é uma lei da vida, também a doutrina
alimentando os seres nessa jornada, tem que progredir. Não desprezando tudo que ela já desvendou, os fundamentos que já estão lá são inamovíveis, mas construindo sobre eles, assim como foi o processo das 3 revelações. Na segunda, o Cristo não despreza o que Moisés trouxe na primeira, ele constrói sobre aquilo e renova, abre mais amplos horizontes. Da mesma forma, o Espiritismo, ele constrói sobre o que o Cristo havia deixado, também Moisés, e abre e alarga novos horizontes. Arthur, nós podemos entender que o Espiritismo é o Evangelho redivivo? É o Evangelho redivivo, é o Consolador prometido, como Jesus também nos explicitou. É algo que Kardec, inclusive, vai desenvolver no capítulo já citado, Caráter da Revelação Espírita. Kardec resgata essas falas de Jesus que estão registradas lá no Evangelho de João, aquela conversa do Mestre com os discípulos na última ceia, em que ele diz, olha, muitas coisas ainda teria vos dizer, agora não podeis suportar, mas um dia virá o Espírito de verdade que enviarei em meu nome, né, que meu Pai enviará em meu nome, e ele vos relembrará todas as coisas que vos disse e vos explicará todas as coisas. Então Kardec, ele deixa bem claro ali para nós esse vínculo do Espiritismo com o que o Cristo havia dito, dizendo, olha, o Espiritismo vem resgatar o Evangelho em sua essência, que foi muitas vezes esquecida. Nós colocamos inúmeras camadas de interpretação nossa sobre o Evangelho de Jesus, desviando-nos às vezes da simplicidade de determinados conceitos que nós tornamos complexos, ou que nós entendemos equivocadamente. Então a gente vai voltar às lições de Jesus, por isso o Evangelho redivivo, o Evangelho renovado, um sopro de renovação no entendimento do Evangelho, e vamos olhá-lo agora com novas lentes, entendendo onde havíamos nos equivocado nas interpretações, porque nos faltavam determinados elementos, determinadas chaves que agora a gente tem com a doutrina espírita. Então, por exemplo, estudar o Evangelho à luz de conceitos como reencarnação, mediunidade, escala espírita, pluralidade dos mundos habitados, entre outros tantos conceitos que o Espiritismo nos traz, isso nos proporciona uma nova visão do Evangelho, muito mais ampla, muito mais bela, muito mais profunda. Por isso é de fato um Evangelho que ressurge, redivive, é o Cristo que retorna ao convívio mais direto com todos nós, de maneira ainda mais lógica, porque antes muitas passagens pareciam às vezes até incompreensíveis, mas com o auxílio da chave espírita se tornam perfeitamente compreensíveis. Então, nesse sentido, ele é esse Evangelho redivivo, o explicador prometido e por isso também o consolador prometido. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o Espiritismo como consolador. Ele consola justamente porque ele explica, né? Eu acho que muito das nossas aflições, muito das nossas revoltas que nos colocam num estado de desânimo, de abatimento, de desesperança, surgem justamente da incompreensão dos porquês da vida. Por que eu sofro? Por que eu estou passando por isso? Por que o meu ente querido partiu assim, desse modo? Por que a humanidade passa por essa, por aquela luta, por essa, por aquela dificuldade? Então, quando existe a incompreensão acerca da vida, isso gera um vazio, um vácuo. A gente sente-se como que sem chão, onde se apoiar. Falta-nos esse chão de apoio. À medida que a gente entende as coisas, os porquês, é como se a gente fosse encontrando um solo, um terreno seguro sobre o qual pisar. Um apoio, né, um auxiliar que nos é dado para nos apoiarmos, para nos sustentarmos. Porque a ideia que foi traduzida, ou melhor, a palavra que foi traduzida por consolador, do grego paracleto, ela significa literalmente aquilo que é colocado ao nosso lado. Aquilo que é chamado a estar ao lado. A preposição para, no grego, significa ao lado, daí a palavra paralelo, por exemplo. E, por outro lado, o verbo que temos ali em kleto, né, vem do verbo grego chamar. Então, paracleto é aquele que foi chamado para o lado, chamado a estar ao lado. E aí a interpretação figurada, aquele que ampara, aquele que consola, aquele que aconselha, aquele que explica, aquele que está ao meu lado. Então o Espiritismo está ao nosso lado, nos explicando, nos ajudando a entender porquê da dor, porquê do sofrimento, a que isso visa, qual a motivação dessa ou daquela experiência. E em nos explicando, ele vai diluindo em nós qualquer revolta, qualquer incerteza, qualquer dúvida que pudesse alimentar esse estado de desânimo e tudo mais. Então, por isso ele consola, porque ele esclarece,
ele explica, ele dá um sentido a todas as coisas. E aí, quando estamos consolados, entendemos melhor o porquê daquelas experiências e para que elas chegam até a nossa vida. E qual é a função do Espiritismo na história da humanidade? O Espiritismo é como que uma grande síntese de milênios de evolução. Se a gente olha uma visão panorâmica para o passado da humanidade, a gente vai ver que muitas ideias que hoje o Espiritismo trabalha já acompanhavam a humanidade há séculos. A ideia de corpo espiritual, a ideia da imortalidade do ser, comunicabilidade com os mortos, isso é discutido desde a Caldeia antiga, desde o Egito antigo. A questão é que muitas das vezes essas ideias estavam esparsas. Elas estavam ali misturadas com outras ideias que eram concepções humanas, equivocadas. Então a doutrina espírita ela permite-nos olhar para tudo isso, ela se propõe a averiguar, a analisar tudo isso e separar o joio do trigo. O diamante, tirar o diamante, os diamantes de verdades que encontramos em todas as partes, deixando de lado o cascalho humano. Por isso ela apresenta uma síntese que reúne conhecimentos que vemos lá entre os celtas, entre os druidas, entre os hebreus, no cristianismo primitivo, ela reúne tudo isso num grande feixe coeso, coerente de ideias e de conhecimentos a alimentar o progresso humano daqui para frente. Uma tomada de consciência mais ampla da humanidade em relação à sua natureza, à sua origem e à sua destinação. Arthur, muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço, esperamos que as reflexões tenham sido úteis. Muita luz a todos nós nessa jornada de ascensão. Com certeza foram muito úteis. Agradecemos também a todos vocês que estão nos assistindo. Convidamos para estarem conosco nas próximas edições e lhes desejamos muita paz.